Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Hoje estou trazendo para vocês 10 questões aí de conhecimentos específicos para o cargo de professor dos anos iniciais, né? Do primeiro ao quinto ano, tá certo? Atendendo a pedidos, né, de alguns inscritos, tem solicitado algum conhecimento no tocante a esse cargo. Então, vamos ver aí em 10 questões, de forma bem compacta aqui, alguns pontos relevantes aí para o teu concurso, beleza? A primeira questão diz assim: as práticas pedagógicas dos professores ou das professoras que atuam em turmas de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental 1 estabelece um momento importante para a introdução do conhecimento geográfico na vida escolar dos estudantes, ao priorizar a construção do conceito de lugar na perspectiva humanista defendida por Wi Tuan, né? Sob influência do pensamento dialético, positivista, hermenêutico ou fenomenológico. Gabarito, pessoal, letra D de Deus, tá certo? Fenomenológico é exatamente a influência do pensamento aí que traz a introdução do conhecimento geográfico na vida escolar dos estudantes, priorizando, né, a perspectiva humanista defendida por Yu Tuan, ok? Questão de número 2 diz assim: os PSNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, são diretrizes elaboradas para orientar os educadores por meio da normatização de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. Por meio dos PSNs, os professores terão mais facilidade para preparar um bom planejamento que possa orientá-lo em seu trabalho na sala de aula. Os PSNs voltados para o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano foram divididos em áreas conforme a função instrumental de cada uma, possibilitando uma integração entre elas. Aos parâmetros para a língua portuguesa, matemática, ciências naturais, arte, educação física, história e geografia, todos separados em livros. Aí ele diz: nesse contexto, assinale a alternativa como exemplo de uma característica importante dos parâmetros predominantemente nas propostas mais atuais. A proposta pedagógica que justifica os parâmetros estarem separados em livros, a organização da escolaridade em ciclos, a base dos PSN serem voltadas aí para o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, ou a apresentação do objeto de estudo do primeiro ao quinto ano. Gente, ele quer uma característica importante. Qual é essa característica? É a organização da escolaridade em ciclos, beleza? Show de bola? Vamos caminhar. Questão de número 3. A respeito das articulações e continuidade da trajetória escolar fixada nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, analise as afirmativas a seguir. Do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma. 2. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem a opção por regime seriado, será necessário considerar 3 anos iniciais com um bloco pedagógico passível de interrupção. 3. Nas escolas que optarem por língua estrangeira aos anos iniciais do ensino fundamental, o professor de referência da turma poderá ministrar aula sem a necessidade de licenciatura específica. E aí, pessoal, ele quer a alternativa correta ou corretas. Na letra A, ele diz que o item 1, 2 e 3 estão corretos. Será? Vamos ver. Na B, ele diz que apenas o item 1 está correto. Na C, ele diz que o 1 e o 2. E na D, ele diz que o 2 e o 3. Galera, o gabarito é o seguinte, olha, o item 1 está em ordem, está correto. Beleza? Em contrapartida, o item 2 está errado, pessoal. O item 3 também está errado. Restando para a gente o gabarito B de bravo, tá certo? Apenas o item 1, ou seja, os componentes curriculares de educação física e arte, eles poderão, tá certo? Estar a cargo do professor de referência da turma. Legal? Show! Questão de número 4. Esta metodologia de ensino considera que é por meio da interação entre o sujeito e a sociedade que o processo de aprendizagem se dá,
Sendo assim, esse método entende que o ser humano pode modificar o ambiente e que o ambiente é capaz de modificar o ser humano. Como se chama essa metodologia? Seria socio-interacionalista? Seria de waldorfiano, montessoriano ou construtiva? Gabarito, letra A de aprovado e aprovada que você será no teu concurso. Socio-interacionista, beleza? Show! Questão de número 5. Considerando-se as concepções pedagógicas, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo de forma correta. A pedagogia, espaço, funda suas bases na concepção dialética da educação, por entender que o seu processo, que o seu pressuposto básico é o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material e da determinação das funções materiais da existência humana. Gente, é o que vai preencher aqui, ó, a pedagogia histórico-crítica, a pedagogia tradicional, a pedagogia tecnicista ou a pedagogia de Gestalt. E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? Gente, gabarito é letra A, tá? Histórico-crítica, beleza? Vamos em frente. Questão de número 6. A avaliação escolar e as suas implicações pedagógicas é tarefa fundamental e permanente que faz parte do trabalho do professor, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. A respeito disso, em relação aos tipos de avaliações e suas funções, numerar da segunda coluna de acordo com a primeira, tá certo? Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Após você vai assinalar a alternativa que apresenta corretamente a sequência. Gente, eles deram duas técnicas e deram algumas colunas. E pediram para que nós preenchêssemos as colunas exatamente com o item correspondente, beleza? Então, vamos lá. Na primeira, ele diz assim, o ponto 1, né, é a avaliação diagnóstica e o ponto 2 é a avaliação formativa. Aí ele quer saber, localizar deficiências e dificuldades do aluno é uma competência da avaliação formativa ou da avaliação diagnóstica? Gente, olha só, é uma competência da avaliação formativa. O item 2 aqui, você já corta a letra A, já corta a letra B. Realiza-se no início do curso, no ano letivo, do semestre ou trimestre, da unidade ou de um novo tema. É a avaliação diagnóstica ou a avaliação formativa? Gente, é a diagnóstica. Sabendo disso, mantém. Estamos entre a B e a C. Verifica pré-requisitos. Quem faz isso? A avaliação diagnóstica ou a formativa? Pessoal, é a formativa. Sabendo disso, já abraçamos o gabarito D de Deus, porque na letra B, percebam, eles inverteram, tá certo? E quem avalia o que ocorre ao longo do ano letivo é a avaliação formativa, tá certo? Número 2 aqui. Então, a sequência ficou 2, 1, 1, 2. Beleza? Gabarito D de Deus no comando sempre. Questão de número 7. Em relação às 3 fases da evolução da leitura das palavras, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Assinalar depois a alternativa correta. Bem parecido com a questão anterior, a didática. Perceba, eles trouxeram a fase logográfica, a fase alfabética e a fase ortográfica. Eles deram 4 colunas e pediram para que nós numerássemos. Ele diz assim: a criança já aprendeu a forma e o nome das letras e começou a adquirir uma consciência fonética dos sons iniciais e finais das palavras. Que fase é essa, Matheus? Seria a fase logográfica, a alfabética ou ortográfica? Gente, aqui é a alfabética, tá? É a fase 2. Sabendo disso, você já corta a letra B, cortou a letra B e cortou a letra C, B e D. Por quê? Porque elas estão iniciando com um número diferente. Legal? Beleza. No 2, ele diz assim: consiste no reconhecimento global e seletivo das palavras. Que fase é essa, Matheus? É a logográfica, alfabética ou ortográfica? Gente, é a logográfica, tá certo? Sabendo disso, você já tem o gabarito como letra A. É assim que vocês farão na prova. Lembrando que essas questões, elas são de uma banca que trabalha com essa metodologia, mas você pode aplicar para qualquer outra banca, beleza? Gente, olha só, envolve a associação sistemática entre letras e constituintes fonológicos das palavras. Que fase é essa? É a fase ortográfica, ok?
fase ortográfica. E torna como referência as características das palavras e não considera a ordem das palavras, aí realmente só pode ser a ordem logográfica, beleza? Fechamos aí, letra A, questão de número 7. A questão de número 8 diz assim: o planejamento de ensino é um elemento integrador entre a escola e o ambiente social no qual a escola e os seus alunos estão inseridos. As características essenciais do plano de ensino são, atenção, galera, eles pediram aqui, ó, o exceto, tá certo? Ou seja, a exceção. Nós temos 4 alternativas, das quais 3 nós teremos ações que são integradoras aí para o planejamento de ensino e uma que não é. A banca está pedindo aqui, não é. Coerência, será, Matheus, que ajuda no planejamento? Ou seja, as atividades planejadas devem manter perfeita coesão entre si, de modo que não dispersem em distinção a direções de sua unidade e correlação dependerá do alcance dos objetivos. Verdade, aqui está certo, não é o gabarito. Sequência, deve existir uma linha ininterrupta que integre gradualmente as distintas atividades, desde a primeira até a última, de modo que nada fique jogado ao acaso. Verdade, aqui também é uma característica. Gente, rigorosidade, pré-requisito importante que não permite a inserção de temas ocasionais e subtemas não previstos, bem como não permite alteração, uma vez que já foi planejado com todos os elementos e devem ser ensinados ao longo do ano escolar. Está aqui o nosso gabarito. Isso não faz parte aí do planejamento. A rigorosidade está fora, beleza? A precisão, gente, que são os enunciados que devem ser claros, precisos e objetivos, sistematicamente, impecáveis. As indicações não podem ser objetos de dupla interpretação, sugestões inequívocas. E devem ter, sugestões inequívocas, ou seja, sem erros. Beleza, 3 requisitos importantes para o planejamento de ensino e um que não é. Já abraçamos o gabarito C de Cristo. Nossa penúltima questãozinha, a questão de número 9, diz assim: em relação à caracterização das dificuldades de aprendizagem, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e depois assinalar a correta. Ele trouxe a dispraxia, dislexia, disgrafia e desortografia. Aí ele trouxe as colunas e pediu para que nós enumerássemos, tá certo? Enumerássemos de acordo com o conceito de cada uma. Mateus, o que é o déficit de desorganização ou de dificuldade em planificar, coordenar, executar e autorregular os movimentos voluntários especializados e relacionados com uma dada atividade, que são produzidos de forma lenta e imprecisa? Galera, isso aqui é a dispraxia, beleza? Sei que é dispraxia, Matheus, nós já debatemos o gabarito como letra D, porque o único que está iniciando a primeira coluna com o ponto 1 é a letra D, mas vamos ler os demais a fim de absorvermos mais conhecimento. A dificuldade na expressão da linguagem escrita, revelada pela fraseologia incorretamente construída, normalmente associada a atrasos na compreensão e na expressão da escrita gente, exatamente a desortografia, né? Beleza. A dificuldade na aprendizagem da leitura devido à imaturidade nos processos auditivos, visuais, tátil-sinestésicos e cognitivos responsáveis pela apropriação da linguagem escrita muito bem, é a dislexia, galera, dislexia. A escrita manual extremamente pobre, com dificuldades de realização de movimentos motores necessários à escrita, é a disgrafia, tá certo? Desgrafia, tranquilos? Beleza, aqui você printa, anota, põe aí no teu resumo que é importante. A última questão diz assim: sobre as diferentes linguagens de comunicação das crianças, analise os itens abaixo. Gestos, expressões e palavras. Eles querem saber quais são as linguagens de comunicação das crianças. Ele vai dizer: estão corretos apenas o item 1, apenas o item 2, apenas o item 1 e 3 ou todos? Todos, né, pessoal? Todos aí são formas diferentes da criança se comunicar, beleza? Para fechar, eu trouxe hoje, gente, 1 João 5,
14, que vai dizer assim pra gente, olha só, o Senhor já nos ouviu e atendeu nossas orações. Confiem, perseverem. Não sou da área da educação, mas trouxe a pedidos para ajudar a vocês aí. Tem muita coisa boa, gente, muito conceito relevante. Espero que tenha ajudado. Se foi útil, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Ajude o canal a continuar crescendo. Um forte abraço, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.